Vamos lá. Bom, Camila, fique à vontade. Se quiser compartilhar, se apresentar, falar com o pessoal aí. Ótimo. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos que estão aqui, sejam acompanhando ao vivo ou mesmo as gravações. Eu sou advogada, atuo na área já trabalhista há alguns anos e venho aí nos últimos tempos me aprofundando e sempre estudando e refletindo muito sobre o aspecto das relações trabalhistas nessa era digital. E hoje, tanto a questão do compliance trabalhista como da LGPD acaba que nos toma ali um grande leque de possibilidades, de oportunidades, porque ao mesmo tempo, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai impactar as rotinas, seja de uma pequena, de uma média, de uma grande empresa, olhar para essa nova forma de relação entre empregado e empregador, consumidor, faz com que você, em algum momento, tenha que se deparar com a questão das boas práticas, de demonstrar essa boa-fé, essa transparência. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba hoje sendo uma grande porta de entrada, seja para uma média empresa, grande, pequena, começar a olhar os seus processos como um todo, rever muitas vezes algumas medidas e algumas condutas que até então eram permitidas e hoje são alteradas. A forma de trabalhar muitas vezes também mudou, a forma de consumo, as relações como um todo. E a gente acaba se deparando com um cenário bastante importante, que é de uma construção para esse novo modelo e para essa nova sociedade contemporânea. E quando a gente fala da sociedade contemporânea, dessa nova forma de posicionamento, não tem como deixar de lado a eventual e natural evolução de uma nova conduta da empresa, que passa a ser muito mais pautada hoje na questão da segurança digital, na privacidade. Então, nós percebemos que a área trabalhista e o próprio compliance como um todo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai sofrendo alguns ajustes e muitas vezes a empresa, eu tenho percebido que ela desperta para o compliance a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao mesmo tempo que eu tenho uma preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso ter uma preocupação em termos de boas práticas como um todo. E quando eu falo de governança, eu não vou falar só da governança de dados, mas eu vou falar de uma governança corporativa como um todo. E aí a questão do compliance acaba ganhando um espaço. E muitas vezes aquela empresa não tinha ali essa visão da importância de se prevenir, não só incidentes de segurança, mas também fraudes, a questão da corrupção. E hoje o compliance ele acaba sendo uma ferramenta de gestão para que aquela empresa ela tenha mais sustentabilidade, tenha mais perenidade, e muitas vezes a gente começa olhando para os aspectos do tratamento de dado e acaba evoluindo. Por quê? Porque eu vou adentrar num contrato de trabalho. Quando eu chego no contrato de trabalho, para olhar sobre o viés da LGPD, muitas vezes eu não vejo outras menções em relação à responsabilidade, ao poder diretivo da empresa, às regras de conduta, os canais oficiais para essa eventual abertura de uma denúncia. Então, eu hoje percebo muito que o compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados, eles acabam que andam paralelamente, por mais que tenham situações que vão ser ali bastante similares,
acabam que caminham e muitas vezes vão fazer com que aquela empresa faça uma revisão das suas boas práticas como um todo. E mesmo aquelas empresas que já tinham um compliance mais efetivo, num grau mais maduro, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o pós-pandemia, também tiveram de reaver algumas condutas por conta dessa nova forma de trabalho, por essa nova forma e novo posicionamento que toda a pandemia nos trouxe, seja sobre os aspectos de flexibilização, em alguns momentos em que nós tivemos, como pela questão de gestão mesmo efetiva, mais à distância, mais online, com novas ferramentas. Então, talvez antes da pandemia, quando a gente fala de uma política de WhatsApp, ela não tivesse tanta importância e tanto destaque como hoje, onde o WhatsApp em muitas empresas se tornou o canal oficial de informação. E aí, em contrapartida, a LGPD vem trazer, mas eu preciso de uma separação do que é pessoal, do que é corporativo, e aí a NPD recomenda, por exemplo, essa separação. Só que dentro do universo da empresa, uma coisa é o operacional, de fazermos esse desmembramento, por exemplo. Outra coisa é efetivamente comportamental, aquele colaborador se policiar de não usar o seu telefone pessoal. E aí o compliance, o regimento, as políticas, elas ganham força no sentido de conscientizar, de educar para essa nova realidade e aos poucos irmos transformando essa nova forma de se posicionar, de se relacionar e até mesmo de fiscalizar e comprovar e evidenciar que aquela empresa adota medidas administrativas, técnicas, operacionais. O compliance, eu sempre costumo dizer que ele é um organismo vivo e ele deve ser adequado frequentemente, assim como a própria LGPD. Então, hoje a gente caminha muito mais para uma situação em melhoria contínua. Eu sempre digo que aquele primeiro projeto da LGPD, aquele primeiro programa do compliance, seja ele envolvendo não só a parte trabalhista, mas o compliance como um todo, ele vai amadurecendo à medida em que vai passando o tempo. Por quê? Porque as ações sempre são revistas, a conscientização e o grau de entendimento e de adesão, ele vai acontecendo aos poucos. Então, a empresa, ela começa conscientizando seus empregados, ela vai conscientizar os seus parceiros, os seus terceiros. A gestão é muito importante que esteja ali efetivamente dando esse apoio, porque se eu não tenho um apoio que vem de cima, quando eu falo de compliance, quando eu falo de LGPD, aquela base que está abaixo, ela vai espelhar aquela gestão. Então, é importante, principalmente nesse cenário de uma interação maior no online, que eu tenha toda essa estrutura e essa governança olhando não só para a parte de rede social, mas também para os aplicativos, para a forma como aquele trabalhador se comporta no dia a dia. No fim do dia, quando a gente tem, de repente, um incidente de segurança, onde a gente chega na maioria das vezes? No comportamento humano. E o comportamento humano, que ensejou muitas vezes esse incidente de segurança, ele ocorreu durante um expediente de trabalho. E aí nós teremos dois grandes pontos do qual a empresa, quando a gente fala desse programa, ela terá de se atentar. Tanto a conscientização e a adesão de cada integrante da sua empresa, no sentido de cumprir com aquelas regras do programa de compliance e, eventualmente, fazer uma denúncia quando se deparar com uma situação
de não conformidade, como também olhar para aquela questão da evolução da proteção e privacidade de dados, no sentido de uma proteção de todos os que se relacionam. Então, é uma questão tanto comportamental, interna ali do dia a dia da empresa, mas também, muitas vezes, de como aquele colaborador ele vai se comportar fora da empresa numa situação em que a empresa, de alguma forma, esteja vinculada a ele. Então, você vai ter situações que esse impacto reputacional, ele reflete numa conduta, muitas vezes, de um trabalhador que vai fazer o vazamento de dados, por exemplo, num momento de descontração, quando ele vai abrir informações extremamente sigilosas daquela empresa para um terceiro. E por coincidência, a lei de Murphy sempre impera, alguém conhece, alguém ficou sabendo. Então, eu vou adentrar não só num aspecto comportamental de lei geral de proteção de dados, mas muitas vezes eu vou entrar numa questão do compliance como um todo, em relação à confidencialidade, em relação ao sigilo e também a questão da proteção de dados. Ou seja, a gente tem que sempre observar essa vulnerabilidade quando a gente fala de comportamento humano, porque é muito mais fácil ter essa falha e essa vulnerabilidade do que até mesmo quebrar muitas vezes a regra de segurança do sistema. Muitas vezes o golpista ele vai se apegar o quê? Nesse comportamento do empregado. Então, ter muito bem definidas essas regras do programa de compliance e quais são as punições vão, de alguma forma, minimizar. Por quê? Porque aquele colaborador, a partir do momento que ele tem clareza, ele está treinado e consciente do que é permitido ou não, uma vez que ele descumpre, ele já sabe que vai ser penalizado. E dentro desse aspecto de compliance, de lei geral de proteção de dados, se adequar, demonstrar boas práticas, significa olhar a empresa como um todo. Porque quando a gente fala de compliance, é cumprir todas essas regras. E ter uma proteção no sentido de minimizar os riscos como um todo, de qualquer conduta que seja inadequada ou ilegal. E olhar para o aspecto de pessoas, comportamento humano, do qual eu vou ter a base do compliance, em treinamento, em conscientização, a parte de processos, controle. Tudo aquilo que não é controlado, ele não vai ser gerenciado. Então, a partir do momento que eu tenho controles mais rigorosos, eu diminuo o risco. Isso seja para o compliance trabalhista, seja para a corrupção, seja para a Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto maior for o meu controle interno, quanto maior a minha fiscalização, menos chance de problema. E, além disso, por ser uma melhoria contínua, nós também teremos de fazer esse monitoramento, porque nem sempre o dado ele vai ser tratado da mesma forma, as áreas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, os clientes, é tudo muito vivo. E muitas vezes a gente vai poder usar da tecnologia para nos auxiliar nesses controles. E a tecnologia, ela também vai ser um pilar importante, porque através dessas ferramentas, eu consigo, muitas vezes, ter uma maior fiscalização. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia, ela me traz esse ganho, eu posso também ter um risco a partir do momento que eu uso uma tecnologia que não está compliance, que não está preparada e adequada. Então, hoje, essas três frentes são importantes. Eu tenho que estar muito alinhado em termos de manusear, de trabalhar, de conscientizar as regras, ter controles para isso,
E as minhas ferramentas, elas também precisam me dar essa segurança, que são ferramentas confiáveis. Porque quando eu falo de compliance, eu falo de uma cadeia como um todo que vai ter que ser respeitada. Eu não posso, a empresa efetivamente faz tudo correto, mas ela contrata com terceiros que não. Porque muitas vezes ela vai estar falando em nome de terceiro. E num vazamento de dados, a reputação que talvez seja manchada seja daquela empresa que contratou uma ferramenta inadequada. Então, olhar para todos esses critérios de contratação, de demissão, do dia a dia, das normas, da própria segurança, da terceirização, e até mesmo quando isso é judicializado, porque uma vez que eu recebo um processo trabalhista, por exemplo, eu terei regras, eu terei muitas vezes que produzir provas digitais ali para comprovar essa boa prática, que aquele compliance ele não é de fachada, ele é um compliance efetivamente que funciona. Então, dentro desse universo atual, nós percebemos que a questão da transparência, a questão da prevenção, ela vai ganhando um espaço cada vez maior. E tudo isso de uma forma multidisciplinar. Então, hoje, dentro desse contexto, eu preciso olhar tanto para a LGPD, quanto para o compliance, para as regras trabalhistas, para a questão ambiental, para a questão tributária. Por quê? Porque se eu quero dar o tom de que estou transparente, de que faço e tenho boas condutas, essa conduta tem que ser num todo. Eu digo que não dá para a gente ser meio certo, meio honesto. Então, na prática, nós não teremos muita diferença. Aquele que comete uma infração, seja ele furtar R$ 1 ou R$ 100, é um furto. A conduta como um todo não está adequada. Não é uma questão do valor e do impacto. Então, quando a gente fala do compliance, é olhar a regra, é estar em conformidade com aquela diretriz. Mas para que eu saiba se estou em conformidade, muitas vezes eu terei de ter ferramentas, seja uma auditoria, seja um treinamento, seja um monitoramento. Então, hoje a gente se depara muito com essa questão. O compliance trabalhista, ele acaba indo muito além da CLT, porque nós temos inúmeras normas, portarias, e isso acaba sendo bem desafiador para o profissional poder acompanhar e ter ali a real consciência de toda a informação e de qual vai ser esse comportamento. Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai nos permitir cumprir e utilizar e tratar os dados para cumprimento de uma obrigação legal. E essas obrigações legais, essas normativas na área trabalhista, elas mudam muito. Então, hoje, olhar para essa questão é um caminho que não é mais um diferencial. Eu entendo que é uma necessidade e uma obrigação para se manter no emprego. Por quê? E no mercado. Hoje, aquela empresa que não zela pela sua boa reputação, que ela não cria um ambiente saudável para o trabalhador, ao longo prazo, ela não vai conseguir prosperar e se manter de forma sustentável. Por quê? Porque o consumidor é mais exigente. Hoje, por conta da tecnologia, nós temos mais acesso à informação. E hoje, se eu não adoto ferramentas para esse apoio na gestão, eu acabo tendo ali a performance daquela empresa e a sustentabilidade afetada. E a LGPD e o próprio compliance trabalhista, eles são ferramentas hoje de gestão, não só para uma fiscalização, mas também para um cumprimento de todas essas regras, de boas práticas, e naturalmente isso vai permitir uma redução de custo,
uma diminuição de passivos, e aquela empresa que cumpre com as regras, ela acaba causando um impacto positivo na sociedade e trazendo muito mais um conceito de responsabilidade civil e responsabilidade social muito mais sustentável e atuante. Então, hoje, aquela empresa, independente se pequena, média ou grande, que não caminha com esse olhar do compliance, das boas práticas, de fazer o que é o certo e não o que é mais fácil, ela vai ter ali problemas e dificuldades em se manter no mercado. Por quê? Porque a tendência é que cada dia mais, não só os colaboradores, mas os fornecedores, os clientes como um todo, comecem a fiscalizar os outros. Por quê? Porque muitas vezes essa responsabilidade ela vai ser solidária pela boa prática. Então a gente percebe que hoje o compliance ele acaba sendo ali um caminho, e investir nessa prevenção não é um custo, é um investimento. E talvez para muitos empresários ainda falte essa consciência, porque quando a gente fala de prevenção, a gente fala num resultado de médio e de longo prazo. E num contexto em que muda tanto, em que temos tanta vulnerabilidade, ao meu ver, eu entendo que a prevenção hoje ainda é o ponto que está mais ao nosso alcance e o melhor caminho para que a gente possa enfrentar toda essa questão e todo esse novo, né, momento pelo qual a gente passa. E eu acho que colocar essa nova cultura da prevenção, de fazer o certo ao invés de fazer o que é mais fácil, talvez seja o grande desafio de quem opera nessa área trabalhista, né? Então, acho que dentro desse conceito, a ideia seria começar a avaliarmos essas ferramentas que podem nos ajudar. Legal. Muito bom, Camila. Até, acho que a gente agora pode abrir para umas perguntinhas, né? Se o pessoal quiser comentar, porque aí depois eu também ia fazer uma pergunta para você também, mas Sim. fiquem à vontade aí, pessoal, quiser perguntar para a Camila. Bom, então eu vou fazer a primeira aqui. Camila, só uma questão, né? A gente fala muito da questão do compliance, da questão trabalhista. Hoje, quando a gente fala em estruturar um programa de compliance, que eu acho que é o mais criterioso, quando a gente fala mais especificamente da parte trabalhista, quais são os pontos mais importantes, o que a gente deve se preocupar no contexto trabalhista, assim, que eu acho que é um dos mais complexos, né? Eu acho que Sim. geralmente o pessoal deixa sempre para depois, né? Mas eu acho que ter essa visão do compliance trabalhista direcionado para LGPD, para o digital, né? Eu acho que tem um Tem contexto alguns diferente. pilares que são extremamente assim cruciais para que a gente comece a construir esse programa. Tem muita gente que acha que para eu fazer um programa de compliance trabalhista, por exemplo, eu vou ter que ter um super investimento, eu vou ter que, enfim, ter ali grandes mudanças. E, na verdade, você vai ter programas de todos os bolsos, todos os níveis de maturidade. Mas pequenas atitudes, elas têm um custo muito baixo e é uma questão mesmo de começar a mudar a cultura. Então, o primeiro ponto é ter o engajamento da diretoria. Se a diretoria não entende que o compliance trabalhista é importante, ou seja, eu olhar as normas, eu olhar o comportamento, isso acaba interferindo no êxito daquele programa. Um outro ponto é a questão dos treinamentos. A empresa hoje, ela tem que investir no quê? No treinamento dos colaboradores e ter as regras definidas. Então, hoje, se eu invisto em políticas e treinamento, eu já minimizo
muito dos meus problemas. Por quê? A maioria não põe no papel qual é a regra, o que a empresa aceita, o que não aceita. E é aí que começam os grandes conflitos. Então, se eu tenho políticas desenhadas, definidas, desde o momento que eu chego na empresa, a empresa já deixa claro ali todo o script. Está sempre de forma reiterada, conscientizando todo mundo. E aí ela abre um canal de comunicação, tem que ter um canal de denúncia, para que as pessoas possam ali reportar as não conformidades. E o canal de denúncia, o grande problema que eu vejo é o quê? Ele é necessário, sim, só que a empresa, quando se dispõe a abrir um canal de denúncia dentro do programa do compliance, eu fiz o meu código e eu vou abrir um canal de denúncia, caiu uma denúncia lá, ela precisa investigar. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que a empresa cria o canal, só que ela não leva adiante o que chega naquela situação. Ela não investiga, ela não leva adiante. Então, hoje eu tenho que investir nas políticas, no apoio da diretoria, na conscientização e nesse canal de comunicação. Então, para quem quer sair do zero, já é um excelente caminho. Mas sempre lembrando que se eu vou fazer isso só para pro forma, como a gente diz, para inglês ver, é melhor que não faça. Por quê? A hora que eu precisar disso judicialmente, ou que eu tiver qualquer denúncia que enseje uma fiscalização, algo mais efetivo, ter de fachada só vai piorar a minha situação se não tivesse nada. Vai ficar pior, né? Não, isso aí você falou tudo, porque isso eu não acho que no geral, né? As empresas que se preocupam muito em, vamos preparar todos os documentos, quero ficar em compliance, parece que você montando um book da privacidade, você vai estar exatamente resguardado, né? E não é. Na verdade, é por isso que você falou, acaba sendo mais simples do que as pessoas imaginam, porque Sim. a formalização de documentos acaba sendo mero pro forma, né? O que vale mesmo é a mecânica do dia a dia, né? É isso, eu tenho um contrato que tem a previsão, mas as pessoas não entendem, porque às vezes eu tenho a política e as pessoas não entendem qual que é a regra. E muitas vezes, no dia a dia, o contrato realidade, como a gente chama, o que vai mandar ali, foge totalmente do que está escrito. É importante ter o documento? Sim, talvez se você prestar serviço para uma empresa que tem aquela gestão de terceiros e vai condicionar seu pagamento muitas vezes a ter ou te homologar como fornecedor, resolve. Só que no dia a dia, para um processo trabalhista, para uma questão do clima, para uma produtividade melhor, para uma empresa realmente ter ali aquela sustentabilidade, vai muito além do documento. Foi que nem a doutora Andresa coloca aqui, a questão da efetividade do canal de denúncia para assédio. O que a gente percebe muitas vezes? Que a denúncia do assédio chega lá, seja ele sexual, moral e agora, né, no digital até virtual, a empresa ela tem uma dificuldade muito grande em apurar e tomar muitas vezes a decisão de punir aquele assediador. E a gente não é raro ver empresa fazendo vista grossa para isso. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? Que aquele denunciante de boa fé, ele se cala, por quê? Porque ele sabe que no final ele ainda que pode perder o emprego, porque o canal não vai dar, talvez, a devida tratativa. Então, hoje, realmente, a questão de assédio é bem desafiador e vão ser poucas empresas que realmente têm um programa de compliance imparcial, de quem vai olhar aquilo e levar mesmo a sério, porque da mesma forma que a gente tem denúncias que procedem, a gente também tem denúncias que não procedem. E tudo isso é fazer um programa sério, ter um comitê. Se a empresa é muito pequena,
isso vai ficar mais difícil, mas não impede, de repente, de tomar medidas, como inserir no contexto uma entrevista de desligamento, começar a entender por que as pessoas vão embora da sua empresa. Talvez você descubra que algum gestor é assediador, porque todo mundo vai embora daquele departamento pelo mesmo motivo. O que eu acho que falta muitas vezes é a empresa querer realmente olhar para isso, porque uma vez que ela olha ou ela dá voz, ela vai ter que tomar uma atitude. E nem sempre ela está disposta a tomar atitude. E vão ter situações que ainda é um pouco pior, que às vezes o assediador é o próprio dono da empresa. Então, isso faz com que a gente tenha muito problema. E principalmente as mulheres acabam aí sofrendo, às vezes, um peso e uma discriminação da sociedade e do próprio ambiente de trabalho de uma forma, às vezes, muito mais negativa. Então, como bem coloca a Júlia, que as empresas muitas vezes não têm uma fiscalização, e aí o que ela faz? Abre a guarda e não faz. Eu até acredito que com o e-social mais estabilizado, avançando mais, a questão do compliance trabalhista vai ficar muito mais efetiva. Por quê? Porque as informações estão todas lá, você vai conseguir pegar situações em termos de direitos, né, trabalhistas, empresas que não respeitam estabilidade, esse tipo de coisa, vão estar mais expostas. Mas a questão comportamental, assédio, isso é algo que o sistema não pega, muitas vezes fica no bastidor, é feito muito de forma velada. Então, ter essa cultura e começar a dar voz para as pessoas é um caminho. Por isso que a diretoria, quando a gente fala de pilar, é o primeiro, tem que estar disposta a combater esse tipo de situação. Acho que são. Acho que fica muito mais fácil quando uma empresa contrata para você gerenciar o próprio compliance da empresa, né? Então, você pegar um escritório, uma consultoria que gerencia o compliance deles, e aí faz e aí, logicamente, a gente consegue fazer um alerta para a gestão de forma descentralizada, né? A gente fala muito isso da questão de ter essa ferramenta, porque você afasta qualquer tipo de conflito de interesse. Porque quando está internamente, você acaba muitas vezes tendo um conflito de interesse, porque às vezes o problema pode vir da própria gestão, da própria área, do compliance, do próprio recursos humanos. Então, se eu tenho isso fora da empresa, o canal de denúncia principalmente, eu tenho uma certa imparcialidade e ausência de conflito de interesse ali, né? Sim. E o compliance zela muito por isso, né? E eu acho que não só pela questão do compliance trabalhista, mas se a gente for pensar na questão o DPO, o próprio encarregado de proteção de dados, já é muito complicado a função dele internamente, e a grande maioria das questões, assim, que são complexas, vem, assim, você vai ter que debater com a diretoria, os donos da empresa, para mudar uma sistemática que, infelizmente, eu já vi gente batendo de frente, e aí eu falei, poxa, mas cadê aquela pessoa que é o encarregado de proteção de dados? Ah, não está mais aqui. Bateu de frente com a diretoria. Eu falei, cara, eu falei para ele não fazer desse jeito. Ele achou que tinha muito poder, acabou. Então, assim, infelizmente, é ruim isso. Eu acho que quando é um terceiro, né, uma empresa que é contratada, e não é querer vender o nosso peixe aqui, que a gente presta serviço como DP ou como serviço, mas é a questão que, assim, a gente tenta fazer o que é o correto. Se o cliente não quer, cara, o problema é teu, a empresa é sua, né? Então é uma responsabilidade sua, mas a gente também, pelo nosso dever funcional, nós exigimos que as coisas sejam feitas, né? Acho que é muito isso também que você fala, que sempre tem esse viés, né? E aí, até para a gente conseguir imputar algumas responsabilidades, por exemplo, é o que a Elizabeth falou, que acha de adicionar em todo o contrato de trabalho cláusula de responsabilidade por uso dos dados. É o que a gente falou, formalizar uma coisa, outra... A pessoa entender o que eu posso fazer, eu estou treinada, alguém me explicou
como que eu vou manusear esses dados de forma correta? Muitas vezes a gente vê que a empresa não faz um treinamento, ela fala, eu tenho um controle de acesso. Eu já me deparei diversas vezes fazendo auditoria com essa situação. Tem senha? Tem. Faz controle de acesso? Faz. A hora que você vai fazer a auditoria, tá todo mundo com a senha, mudaram 2, 3, que foi a senha que foi passada inicialmente. Sim. Então, você fala, olha, você vai ter que tratar dessa forma, como... E eu acho que quando as pessoas entendem o porquê daquela atividade, daquela função, o seu papel na empresa como um todo, fica muito mais fácil ganhar esse engajamento. E na prática, a gente vê que muita empresa, às vezes, negligencia nessa questão de preparar, de treinar. Então, eu falo que treinamento tem que ser feito reiteradamente. Muitas vezes, você vai pôr à frente do treinamento pessoas que estão fazendo aquilo todo dia, já estão naquele ciclo que está contaminado, não tem nenhuma visão de fora. A questão da auditoria, a mesma coisa, do compliance, do DPO. Então, às vezes, a gente consegue de fora enxergar melhor o quanto a gente tem, às vezes, ali de porta aberta, porque estão todos tão no automático, sabe aquela coisa de que é tão normal aquilo? Quando eu cheguei aqui já era assim e ficou, e vamos levando. E, na verdade, às vezes tem muita gente que não... A gente está se preocupando com algo grande e os pequenos, e o que é óbvio, pode reparar que quando dá algum problema e algum erro, alguém negligenciou geralmente no que era óbvio. No que é óbvio, a gente nunca se preocupa. Sim, sim. E aí que vem o problema, sabe? E é exatamente, né? Isso que, como você falou. Então, assim, a complexidade de se estruturar um compliance, principalmente, não no geral do projeto, no compliance digital, mas também orientado para o trabalhista, acaba sendo, pelo que eu entendi, muito mais complexo do que simplesmente fazer o que a Elizabeth comentou, colocar uma cláusula de responsabilidade, e aí a empresa acha que está... não, eu estou informando para o funcionário que ele está ciente se acontecer. Só que se você não fizer o seu papel de boas práticas, fiscalização, Tudo é gestão. conscientização, Exato. a imputação da responsabilidade do funcionário não vai funcionar, né? Então... E é o que eu falo, você vai aplicar a justa causa. Tudo bem. Se você não tem provas, se você não monitorou, se você não tem todo um cenário para comprovar aquilo, não adianta ter o documento assinado. Ele não foi treinado, eu fiz o treinamento, não fiz uma avaliação para saber se entendeu. Vai ter fragilidades. E aí, quando a gente tem lá a reversão, muitas vezes, da penalidade, vai achar que a justiça aqui não funciona. Mas, na verdade, não deu um passo atrás de falar assim, olha, será que eu fiz a minha parte? Será que eu efetivamente ali deixei todo mundo na mesma página, consciente do que pode, do que não pode, avisei, deixei claro e as pessoas entenderam que se fizerem isso vão ser penalizadas? Muitas vezes é essa comunicação e falha de gestão que causa, né, toda a judicialização e todo o problema. É o que a gente tenta fugir, né? Exatamente. Mas alguém quer colocar alguma situação, um case que já vivenciou parecido com isso? Eu acho que esse é um grande desafio, e principalmente se for um agravador, se for PJ, se for fornecedor, né? Que aí você tem áreas específicas, né, de pessoal interno que gerenciam equipes de terceiros, né, principalmente técnicos de campo, que aí essa questão acaba sendo um agravante, né, um agravador mais ainda dessas ações, porque trabalha com dados, trabalha com documentos, e as responsabilidades, e aí vem o assédio. Aí depois o pessoal fala, poxa, aquela ação específica que perdeu falou de proteção de dados, mas proteção de dados, na verdade, acabou que era um dos itens, né? Porque tinha assédio, tinha o uso indevido de documentos corporativos, não pessoais. Quebra de confidencialidade, porque Sim. muita gente confunde confidencialidade, sigilo, proteção de dados. Às vezes o contrato está super adequado para proteção de dados, só que tem dados confidenciais, tem dados sigilosos, que são dados da empresa,
E, ou seja, e às vezes a pessoa não faz isso, não tem esse olhar, e isso vale muito antes de lei geral de proteção de É. dados, né? Não, Então, mas teve uma vez um cliente que ele falou assim, Ricardo, espera um pouquinho, só que a gente está fazendo uma demissão aqui de um gerente, está complicado, não sei o quê. E aí, mas me explica aí como é que faz? Ele pode assinar isso aqui, ele não pode levar as informações? Eu falei, não pode fazer isso, 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 isso. Aí eu peguei, fui lá, ele estava saindo, eu falei assim, eu vi lá um HD externo, não sei o quê. Eu falei, esse aqui é seu? Não, esse aqui é meu. Então, antes da verificação, a gente pode fazer uma verificação, uma análise, para ver se tem algum documento da empresa. Aí ele falou, não, vocês não podem ver nada meu aqui. Eu falei, agora que... Eu falei, não, eu chamei a diretoria e falei, por favor, a gente vai precisar analisar, ou se você preferir, a gente pode sair daqui para uma delegacia. Aí a gente pode tentar fazer um acordo na delegacia que eu estou invadindo sua privacidade, alguma coisa, e aí sou eu, não é a empresa, né? Então, mas a gente quer realmente fazer uma verificação. Aí brigou, xingou, e aí deixou. Mas estava levando base de cliente, informações da empresa. Meu, o cara está levando um monte de coisa, por isso que ele ficou bravo. E sim, aí eu falei, poxa, antes vocês não conseguiriam fazer antes de mandar embora, fazer uma verificação na máquina, ver o que estava extraindo. E aí, uma base de clientes gigantesca. Eu falei, e não levou. E ele falou, não, mas eu tenho direito, fui eu que criei. Eu falei, não, você criou porque você está trabalhando na empresa. Então, se eu não tivesse lá, fazendo adequação de outras coisas, ia passar teria batido, iam passado. levar embora, como muitos já fizeram. E aí eu falei assim, poxa, cadê o programa de compliance? Cadê a... Tudo bem, está em adequação, mas as regras estão já impostas, né? Sim, Então, assim, poxa, vamos correr atrás disso, vamos tentar se atentar. Isso é um gestor, não, acho que é supervisor, não é gerente. E se fosse um analista, um pessoal do assistente, o pessoal está ali e leva. Então, assim, tem uma série de situações que é complicado justamente pelo mau uso. E aí o compliance trabalhista, você tem que ter procedimentos, sim. dá para rastrear quando está baixando um arquivo, aí você vai no TI, fala, pô, mas tinha como controlar isso aqui? Tem, mas ninguém falou que não poderia fazer, a gente deixa liberado. Eu falei, então a partir de Exatamente. hoje não pode nada, e quem tiver precisando, vai lá e aciona e pede uma solicitação para fazer. E aí justifica tal extração de dados. Então, eu acho que, assim, são coisas que são meio óbvias, que o compliance trabalhista ajudaria e muito, né? E é um programa, assim, contínuo, porque, na verdade, é mudar o comportamento. E aí, a partir do momento que eu mudo o comportamento, eu minimizo o risco. E a empresa, ela precisa entender que quando a gente fala de compliance trabalhista, da área trabalhista como um todo, os riscos vão mudando conforme a relação trabalhista vai mudando. Então, se antes eu tinha um ambiente de trabalho X, hoje eu tenho um Y, o meu risco mudou. Antes a gente não tinha um risco de horas extras tão grande num teletrabalho, num home office, como a Uhum. gente tem hoje. Por quê? Porque evoluiu. Hoje, com o e-social, eu tenho uma exposição muito maior do que eu tinha quando o fiscal batia lá na minha porta e eu tinha que apresentar um monte de documento. Hoje, se ele cruzar RAIS e CAGED, ele sabe se eu tenho cota de aprendiz ou não. E ele já manda a multa direto, coisas que num passado não Não era. dá, né? E a gente sempre se depara com aquele velho discurso, mas eu sempre trabalhei assim, nunca tive problema. Pois é, mas o mundo não é mais assim. Nós não estamos mais na Naquele década de mundo, né? 80, né? É. A vantagem da transformação digital, dessa tão falada revolução 4.0, tudo é muito automatizado, praticidade, acontece exatamente isso, né? Então, acho que o assunto que a gente está debatendo hoje, falando sobre compliance trabalhista e atrelado à LGPD, hoje é um grande desafio, por isso que é tão importante se fazer uma adequação orientada a uma estrutura de compliance, né? Eu acho que isso é muito importante porque você tem toda uma sistemática, né? Desde os processos de planejamento, execução, documentação, evidências, investigação, aquela sequência, né? Que eu acho que é importante, justamente porque todas as empresas hoje trabalham praticamente metade das empresas de serviços, né? Pessoal em home do que
Eu trabalho 3 dias, né? Na semana eu trabalho de casa. Tô louco para sair. Quando tem uma reunião, nossa, parece aquele cachorro que você sai para passear, né? Fala, oh, Ricardo, vem aqui uma reunião presencial. Fala, nossa, graças a Deus, vai me receber. Vou sair de casa, né? Aí você fala, então assim, nossa, uma audiência, fala, não, precisa ser aqui, trazer a testemunha. Fala, nossa, tranquilo, eu vou buscar a testemunha na casa dela para levar. Então, assim, eu acho que essas coisas do mundo E digital. aproveitar, porque eu falo, quando você começa, eu vou olhar a LGPD, e eu já aproveito e vou olhar o compliance, o que que faz? Eu já ganho processo, eu já ganho potência ali no mapeamento, na adequação, porque muitas vezes a empresa vai pagar para adequar um contrato à LGPD, depois ela não está adequado à reforma trabalhista, por exemplo. Tem muita gente, nós estamos em 2022, tem gente que não adequou os contratos à reforma trabalhista, que foi de 2017. E aí você fala, tá tudo ok para LGPD, tá, mas você tem muito mais risco trabalhista na Sim. reforma Nossa, do que 5 anos, né? LGPD. E aí você fala, e você não olhou para isso, e aí você não tem regras mínimas ali que deveriam estar sendo feitas. Então a gente fala, olha, eu acho que a LGPD ela abre um grande espaço para a gente colocar a casa em ordem. E colocar a casa em ordem é fazer as coisas certas. E fazer as coisas certas é estar compliance. E Sim. não dá para ser só compliance digital. Ou você é compliance como um todo, ou você tem boa prática ou não tem. Não dá para ficar no meio do caminho. Falou Então, tudo. você vai ter que olhar. E a relação trabalhista envolve pessoas. E os problemas de fraude, de vazamento, acontecem na grande maioria com quem? Com essas pessoas, que são regidas por uma relação de emprego, trabalho, terceirização, aí cada um teve a sua estratégia de ter esse colaborador. Então, a partir disso, você precisa fazer a coisa correta, desde um contrato até pagar efetivamente as verbas corretamente, né? Sim. Não, sensacional. Acho que até para a gente fechar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, participar? Fiquem à vontade. Aproveitar aqui a doutora Camila Cruz, né, que é sempre muito difícil trazê-la para um evento, mas agradeço aí a participação aí, sempre dando muitas aulas pelo Brasil afora aí. Ainda tem essa, né? Andamos um pouquinho. Não, mas muito legal. Mas bacana. Se quiser finalizar aí com alguma questão específica, ou então lançar um desafio para o pessoal aí. Eu acho que o grande desafio que fica é a gente começar a ter esse olhar preventivo. Então, e lançar essa questão de que o compliance, acabar com esse mito que é para empresa grande, que é para quem tem dinheiro, quando na verdade é para quem quer fazer a coisa correta, é quem quer prevenir. Então, o compliance, eu acho que o grande desafio que a gente tem é convencer as empresas, os nossos clientes, que isso é um investimento, que ter um programa de LGPD, de compliance, custa? Custa. Mas não ter custa muito mais. Então, o custo-benefício, ele vale muito a pena. E uma empresa hoje que quer se manter no mercado, o compliance é um caminho sem volta, não tem. A própria nova lei de licitação já traz essa questão, e aquelas empresas e aqueles empresários e próprios colaboradores que não tiverem essa consciência vão ter dificuldade no médio e longo prazo em se manter no mercado de forma sustentável, competitiva, né? Cada dia mais fazer as coisas certas, essa questão da transparência é a nova conduta empresarial. Sim, com certeza. É por isso que é tão importante os treinamentos, né, o aculturamento das equipes, né? Até porque isso daqui a pouco vai virar um dos cursos. Poxa, você tem algum curso, né, de introdução à privacidade e proteção de dados, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecer, né? Então, assim como é no CDC, como foram nas centrais de atendimento, então, até hoje, você tem alguma experiência, você tem algum curso, para que não é simplesmente colocar você em algumas células, né?
Então, acho que também na privacidade, eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós, né? Com certeza. Ah, E é um legal. trabalho ali de persistência mesmo, de fazer com que se quebre esse tabu e no final, quando a gente age de forma compliance, todo mundo ganha. O empregado ganha, a empresa ganha, a sociedade ganha. Então, é algo benéfico e só quem efetivamente abraça a causa e põe em prática colhe aí os frutos dessa prevenção, desse cuidado, enfim. Ah, legal. É Traz isso bons aí. resultados. Então, já fica um recado aqui da doutora Camila que continue persistindo no aculturamento das empresas, que o compliance ainda é a melhor ferramenta para garantir a rentabilidade deles, né? Então, eu acho que, por mais que Exatamente. seja difícil, eles não acreditam, mas a gente tem que acreditar, colocar isso no nosso portfólio de serviço e falar, gente, ainda é a melhor forma e mais barato, né? Se a gente for Sim, pensar, sim. acaba sendo muito mais barato, porque depois os problemas são complicadíssimos e muito caros. E o dano reputacional é Ah, algo que sim, não tem preço, né? sem Então, falar nisso, né? Para quem está em startups querendo buscar investimentos, né? Depois a sua... é igual questão de comprar um imóvel, né? Ah, aquela rua quebrada, tá com problema, aquela irregularidade, o que era 500 mil já caiu para 450 e vai caindo o preço. E isso para o empreendedor, para o empresário é muito valioso, né? exatamente. Ah, legal. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um painel aí com a professora Camila. O evento está gravado, quem quiser também, tem o meu e-mail, se quiser deixar seus contatos também, Camila, o Ah, pessoal te sim. seguir. Quem quiser, eu tenho um perfil no Instagram, que é o professora Camila Cruz. Então, lá eu compartilho bastante conteúdo dessa área do compliance. Então, quem quiser, e no LinkedIn também, professora Camila Cruz. Podemos manter conexão aí nas redes sociais e contem comigo sempre para essa empreitada aí do compliance, porque é algo que traz bastante resultado para todos. Sim, é isso aí. Legal. Obrigado, Camila, mais uma vez. Agradeço aí a disponibilidade. Tenha uma ótima semana também. Todos vocês aí, agradeço a participação e até daqui a pouco, daqui a pouco não, mais para frente, às 19 horas, temos um outro painel com a Mariane Schmidt, falando sobre Código de Defesa do Consumidor e LGPD. Tá bom? Obrigado, Camila. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Em breve a gente disponibiliza esse evento também para vocês. Tchau, tchau.
Vamos olhar para o Francisco, por exemplo, que é um caso que está na pauta. Ele trabalhou 21 dias desse mês. Essa multa que ele, teoricamente, seria em cima do valor que ele vai receber. Em cima do valor de 30 dias, né? Fechado. Ele tinha 21 dias a receber. Ia bater esse valor. Esse valor, sim. O cara também não está muito... Não é algo que assuste também, mas é algo que dá um... Pensa, né? Pelo menos o cara pensa em como fazer. Acho que a ideia maior é essa aí. Porque, por exemplo, existia um cronograma de entrega dele, existia uma contribuição. E tinha 21 dias, ele poderia ter esperado os 30 dias. Fez 21, pode esperar 30. Entendeu? Acho que é mais por esse lance aí, né? Do que pelo fato de ser no valor. Já caiu, velho. Eu vou botar um e-mail lá salvo, Certo. porque é um documento formalizando a... Ela não copiou a gente na nossa. Só se você botar nesse e-mail de consignado, eu não sei. Só lembro para eu e Eduardo. Então. Eu vou copiar vocês duas e vou salvar. Está em inadimplência e devolução, caso de envio. Isso, caso de envio. Então, coloca aqui mesmo. Coloca. Ou se você quiser abrir uma pasta com o nome dela e colocar lá, não sei, você que sabe qual que fica melhor para a organização. Como são poucos casos, são só 3, então talvez não faça diferença. Valeu. Até amanhã. E depois também, no caso do correio, da internet fonte, Calma, Fernando. Tchau, tchau. Já melhorou. Oi? Oi? Diga. Fala, meu querido. Mas, a imagem está parecendo aquelas imagens
Não, tá pensando aquelas imagens que você dá uma envelhecida. Assim, É o filtro, né? é com filtro. Não é que você tá com cara de mais velho, não. A imagem, você pegar, entendeu? Posso? Diga aí. Deve ser recebida mediante comunicação por escrito e uma das partes da outra no prazo de 10 dias. Pô, isso aí eu. Pô. Ó, você, não sei se você já viu, uma boa notícia aí. A Carla Fernandes, que a gente falou de publicidade, um dos casos lá, respondeu, enviou hoje pela manhã, respondeu o termo de acordo e concordando em pagar em 24 parcelas e autorizando já a emissão dos boletos para tudo que é hoje. Então, é o resultado, né? Fora isso que ela confessa a dívida, no caso, entendeu? No momento que ela respondeu o e-mail dizendo pode fazer dessa forma, ela está dizendo assim, admito que existe mesmo o valor. Ela estava organizou, estava no SPV, então não é isso? E a gente pegou por e-mail. Sim. Olha, chegou aqui e estava com dor de cabeça o dia todo. Aí segurou e foi. Não, sim, sim, mas ela sai direto. Ela foi direto para a Vida, se consultar, né? Eu liguei para Paulo e ele já aprovou aqui. Não, mas ela não conseguiu fazer produção, é óbvio, né? Oxe. Hum. O que, meu primeiro contrato? Olha, meu primeiro contrato. Fica, primeiro contrato.
Mensagem. É. Ah, sim. Sim, sim, sim. Sim. Não. Isso aí. É isso que eu ia falar. Quando não tivesse como para semana ali, eu preciso de uma ação, né? É, aí, é, o primeiro lançamento. Entendi.
Não. Ah, pode ser que. Pode ser uma alegação, acho que sim. Ele não está confirmando